Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros. Quero saber como você está, como vão ser os estudos, como tem sido a sua caminhada rumo aos seus objetivos. Eu queria pensar no seguinte: quando a gente pensa em caminhada, é muito importante sabermos que, na realidade, quanto mais objetivos tivermos, mais essa caminhada pode ser longa. Porém, vamos pensar da seguinte maneira: não seria interessante se nós tivéssemos algumas ferramentas para chegar ao nosso objetivo, para a gente conseguir cumprir as nossas tarefas? Será que não seria interessante se nós não tivéssemos ferramentas, objetos capazes de facilitar as nossas vidas? E aí eu vim trazer para você o conceito básico de máquinas simples com seus tipos de alavancas, que são 3 os tipos de alavancas. Primeiro tipo que eu queria trazer para você, eu vou chamar na realidade de alavanca interfixa. Já vai focalizando as tesouras, alicates e martelos. Quando se pensa em tesouras, como é que a gente pode fazer a observação da construção desse objeto, que facilita o nosso cotidiano? A ideia é a seguinte: pensou na tesoura, por exemplo, você tem aqui na parte central o ponto de apoio e nas duas extremidades a existência das duas forças. Do lado esquerdo eu teria a força potente F1 e do lado direito a força resistente F2, tudo bem? Vale lembrar que existe uma distância D1 entre a força e o eixo principal, a parte central do ponto de apoio, e em relação à força F2, que seria uma força orientada também para baixo, existe uma distância D2. Essa distância é a distância entre a caixa representada na figura e o ponto central desse ponto de apoio. Vale lembrar que força vezes distância do lado esquerdo é igual a força vezes distância do lado direito. Força vezes distância é igual a força vezes distante. É muito importante que você se recorde que a alavanca interfixa, ela possui fórmula, né? E é sempre muito importante você se lembrar que o exemplo principal que aparece nas provas é a tesoura. É muito comum ele te perguntar que a tesoura representa qual tipo de alavanca. E aí você teria que responder alavanca interfixa. Pensando no seu cotidiano, vamos observar agora o segundo tipo de alavanca. Nós chamaríamos isso de alavanca interresistente. Interresistente, algo que ofereça uma resistência, está no meio. Está no meio. A primeira coisa que vem à minha cabeça é o que nós poderíamos chamar de carrinho de mão. No carrinho de mão, o objeto que vai ser arrastado, ele é colocado no meio com uma resistência central para baixo. A pessoa aplica a força para cima e na parte principal eu teria o meu ponto de apoio, tudo bem? Vale lembrar que a articulação dos pés também funciona da mesma maneira. Eu tenho o ponto de apoio, a parte fixa principal, que não vai se mover. Eu tenho o peso orientado com uma força resistente no meio, na extremidade central do objeto, e a força F1, força potente F1. Então não esquecer, pensou em alavanca interresistente, o resistente está no meio, como por exemplo seria o objeto que está sendo carregado no meio do carrinho de mão. Na realidade, eu já falei de um tipo de alavanca, falei do segundo tipo de alavanca para você, e também falta o terceiro tipo de alavanca. Terceiro tipo de alavanca eu vou chamar de interpotente. O potente estará no meio principal.
O potente estará no meio. Seria como você tivesse que aplicar a força no meio. Vamos pensar logo na pinça. No caso da pinça, aplicamos a força potente no meio. Então, quando a gente fala em alavanca interpotente, vale lembrar que na pinça aplicamos a força no meio do objeto. A força potente interpotente, ela está no meio. O ponto de apoio se apresenta em uma extremidade e o objeto da força resistente aparece na outra extremidade. Vale lembrar que essa pinça que eu estou sugerindo pode cair na prova sim, e cai com uma boa frequência das vezes. Ele vai te perguntar: pinças faz parte de qual dos 3 tipos de alavancas? E aí você vai dizer: pinças fazem parte do tipo de alavanca interpotente. Interpotente é o exemplo de pinça. Aí você diz assim: mas professor, será que existe um outro exemplo que já caiu em concurso público? Sim! Quando se fala em interpotente, a articulação do cotovelo já caiu em provas também. Então, por favor, nunca se esqueça, nós temos o tipo de alavanca interfixa, lembre-se sempre das tesouras. Segundo tipo de alavanca, interresistente, resistência está no meio, lembre-se do carrinho de mão. E o terceiro tipo de alavanca, interpotente, a força está, a potência está no meio, que é o exemplo das alavancas. Pois bem, como é que isso tem caído nas provas? A questão que eu recebi através do meu e-mail, o e-mail exatascomfranciscomedeiros@gmail.com, a questão vai dizer o seguinte, olha: João e Maria têm massa de 60 kg e 40 kg respectivamente e queriam brincar de gangorra. Se cada lado da gangorra tem 1,5 metro, a que distância do centro João deve se sentar para que a gangorra fique em equilíbrio, sabendo que Maria está numa extremidade da gangorra? Então vamos pensar o seguinte: qual é a massa dele e qual é a massa dela? A massa de João está valendo 60 kg. A massa de Maria está valendo 40 kg. A distância existente entre João e o eixo principal do ponto de apoio, eu não sei quanto é, essa distância vale D1. A única coisa que eu sei é que do centro até uma extremidade é 1,5 metro, do centro até a outra extremidade é de 1,5 metro. Se Maria está na extremidade oposta, a distância entre Maria e o eixo é igual a 1,5 metro. E aí, João aproximou-se um pouco da parte central. Por que ele teria se aproximado? Ele se aproximou porque ele tem massa maior. E se ele tem massa maior, ele aplica uma força-peso maior, querendo fazer com que o eixo gire, mas ela precisa se manter em equilíbrio. Na realidade, se nós formos considerar a circunstância de equilíbrio, que faz parte até de um estudo da física, chamado de estudo da estática, se o sistema está em equilíbrio, o momento de uma força de um lado e o momento da força do outro mantém a gangorra em equilíbrio. Se a gente igualar essas forças, a gente diz que a força 1, distância 1, é igual a força 2, distância 2. Aí você diz assim: mas professor, que força é essa que uma pessoa aplica para baixo? Eu te respondo: na realidade nós chamamos isso de força-peso. Professor, qual é a fórmula da força-peso? Eu te respondo: força-peso
é massa vezes gravidade. Então, quem é a força F1 referente a João? A força de João é a massa de João vezes a gravidade local, vezes D1, que é a distância entre João e a parte principal do ponto de apoio. Quem é a força F2? É a força-peso atuante de Maria. A força-peso é massa de Maria vezes gravidade vezes distância D2. Afinal de contas, eles estão aplicando a força-peso para baixo. Mas, professor, por que a força-peso é atuante para baixo? Porque, na verdade, a gravidade atua para baixo. Embora, tecnicamente, nós dizemos que a gravidade atua para o centro da Terra. Aqui eu tenho a força F1 por causa de João e aqui eu tenho a força F2 por causa de Maria. O ponto de apoio está na parte central e as forças se opõem em cada lado, que é o exemplo típico e matemático existente no exemplo caracterizado de alavanca interfixa. Professor, quanto vale a gravidade? A gravidade pode ser 9,81, a gravidade pode ser 9,8, mas muitos concursos públicos pedem que você considere G, a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Na realidade, eu tenho 3 elementos multiplicando de um lado e 3 elementos multiplicando do outro. Eu posso cortar a gravidade G e eu chego à óbvia conclusão que a massa é diretamente proporcional à própria força dessas duas pessoas que estão na gangorra. M1, a massa existente de João é de 60 kg, D1 seria a distância entre João e o ponto de apoio, N2 é a massa referente a Maria, que é igual a 40 kg, e D2 é a distância entre Maria e o ponto de apoio, que é de 1,5 metro, afinal de contas, é a medida da barra e ela, segundo o texto, está assentada na extremidade do material. Então, D2 vai ser substituído por 1,5. Na realidade, 60 vezes distância 1 é 40 vezes 1,5, que é igual a 60. Então, se 60 está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, D1 ficou 60 dividido por 60. A distância existente de João até o ponto de apoio principal é igual a 1 metro de distância. Tudo bem? Então eu espero ter ajudado, ter colaborado um pouquinho com seus estudos. Espero que você se mantenha focado, superando todos os obstáculos que possam surgir no seu caminho. Portanto, eu te dou aquele abraço, te desejo muito sucesso, um forte abraço e tchau, tchau!